Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal de YouTube da Razão Automóvel por terras norte-americanas. Vamos ter mais um contacto bastante breve, desta vez com o Lexus UX, um modelo que me deixou impressionado com o seu refinamento de pisar, conforto que oferece e atenção ao detalhe. Mas chega de conversas, vamos para o interior, vamos para a estrada e ver o que é que nos reserva o primeiro SUV compacto da Lexus. Mas que bem que se está aqui no interior do Lexus UX, não há margem para dúvidas, estamos no interior de um Lexus e percebemos isso por todos os pequenos detalhes que compõem o interior deste modelo. Temos o sistema de infotainment aqui numa posição elevada e ao lado temos um bastante elegante relógio analógico. Temos aqui no centro da consola o controle do sistema de infotainment e temos também aqui junto ao mostrador central os comandos para mudar o comportamento do motor e a acutilância também dinâmica do modelo. Falando do conforto, bem, estes bancos abraçam-nos o corpo de uma maneira fantástica, são mesmo muito confortáveis, as amplitudes de regulação também são satisfatórias e é muito fácil nós conseguirmos uma posição de condução mesmo à nossa medida. Passando para os bancos traseiros, temos uns bancos traseiros também ótimos, com conforto tanto para as pernas, mais que suficiente, também para a cabeça e com um ótimo apoio. Portanto, nas viagens mais longas, ninguém se vai fartar de viajar aqui a bordo do Lexus UX. Nota-se efetivamente aqui no interior uma grande atenção ao detalhe, tipicamente Lexus, com alguns detalhes que são inclusivamente acabados à mão, mas nem tudo agrada no interior aqui do nosso Lexus UX. E o que é que não me agrada? Não me agrada o funcionamento do sistema de infotainment, que recorre aqui a uma espécie de pad, como nós víamos nos computadores portáteis há alguns anos, ainda continuamos a ver, naturalmente, e que não é totalmente intuitivo. Nós necessitamos tirar muito os olhos da estrada para saber o que é que estamos a fazer e o que é que necessitamos de operar. Já em termos de funcionalidades, bem, não falta nada, temos Apple CarPlay, temos GPS, temos várias aplicações que podemos utilizar, temos também um grande mostrador com os gráficos que são bastante satisfatórios. Portanto, o único problema deste sistema de infotainment é efetivamente a dificuldade que nós temos em operar aqui este sistema. Se o sistema de infotainment não convence quanto à sua facilidade de utilização, já não podemos dizer o mesmo do quadrante 100% digital que nós temos à nossa frente. É mesmo muito fácil de ler, tem a maioria das informações que nós necessitamos e, por conseguinte, está muito bem conseguido. Quanto à capacidade da mala, bem, não falta espaço. Este carro alinha com a média do segmento em que se insere, não fica nada a dever em termos de habitabilidade e também em termos de espaço de bagageira. Em termos de motorizações, esta versão que eu estou a conduzir é uma versão 2 litros, 4 cilindros, atmosférico, com cerca de 170 cavalos de potência. É uma motorização bastante disponível e bastante silenciosa, muito suave. Não convida a andamentos muito apressados, mas a verdade é que mesmo com esta caixa CVT, o motor despacha-se muito bem e sentimos que temos sempre o motor debaixo do nosso pé direito quando nós assim entendemos. Já numa toada calma, aquilo que mais prevalece sobre este motor é mesmo a sua suavidade. No topo da cadeia alimentar temos ainda outra versão, outro motor, aliás é o mesmo motor 2 litros, mas em vez de trabalhar sozinho é auxiliado por uma motorização elétrica, o que faz baixar os consumos e também aumentar a disponibilidade do motor. Relativamente a consumos, bem, vamos ter de disparar pelo contacto dinâmico mais prolongado em terras portuguesas, porque aqui nos Estados Unidos eu vou andar cerca de 150 km com este modelo e, por conseguinte, não vai ser possível aferir com o detalhe que eu gosto os consumos reais deste modelo nas diferentes situações de condução, ou seja, cidade, autoestrada e também em condução mista. Portanto, vamos ter de aguardar por um vídeo em Portugal. Bem, agora que o vosso alentejano por terras
Americanas já vos falou do motor, que me agradou bastante, é uma motorização suave e solícita QB. Vamos falar então da componente dinâmica. Quem fala com muito entusiasmo da componente dinâmica deste Lexus é a própria marca. E porquê? Porque afirma que este é um modelo do segmento com o centro gravítico mais baixo. Então, se tem um centro gravítico mais baixo, como é que a Lexus conseguiu isso? Conseguiu isso de duas maneiras. Uma, através da projeção deste chassi de forma a baixar o máximo possível o motor e todos os componentes que o compõem, e em segundo lugar, recorrendo a muitos componentes com construção em alumínio, nomeadamente as portas, o capô, a dianteira, enfim, vários elementos que são construídos em alumínio para que o peso seja o mais baixo possível e para que o centro gravítico também seja mais baixo através da tentativa de colocar todos os componentes mecânicos numa posição mais baixa. O resultado é uma dinâmica que convence não só em termos de comportamento, mas também em termos de feedback. A direção tem uma ótima leitura, nós sentimos sempre o que é que o chassi está a fazer, tanto no eixo dianteiro como no eixo traseiro, e todas as reações são bastante progressivas, bastante neutras. Sentimos quando nos atiramos para a curva que a dianteira morde efetivamente a curva, nós apontamos o carro para onde queremos e a traseira acompanha sem grandes problemas todas as trajetórias que nós tentamos delinear com o volante. Com um comportamento dinâmico destes, seria de esperar que o conforto saísse ligeiramente prejudicado, mas a verdade é que não sai. Não sai porquê? Porque temos uma arquitetura de triângulos sobrepostos atrás e temos suspensões MacPherson à frente com uma ótima, mas mesmo ótima afinação. Se os preços que a Lexus pedir em Portugal por este modelo não forem demasiado proibitivos, temos aqui, e já sabemos que neste segmento os preços não são nada, mas mesmo nada moderados. As marcas fazem-se pagar e bem por todo o luxo e conforto que oferecem e que é bastante neste modelo. Mas eu tenho a certeza que se este modelo tiver um preço convidativo, estamos na presença de um modelo que vai ser um verdadeiro caso de sucesso na gama Lexus, porque é o primeiro SUV compacto da marca e não lhe faltam qualidades ótimas neste modelo. Bem, quanto a mim, despeço-me de vocês, espero que tenham gostado mais este contacto aqui por estradas norte-americanas. Eu vou continuar a testar os diversos carros que são candidatos ao Carro Mundial do ano 2019. Quanto a mim, despeço-me de vocês, um grande abraço e até à próxima.